Fala galera, Chuckito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês as novas mudanças que nós tivemos no evento aqui da Tempestade dos Sete Mares, tá na terceira temporada. Ontem o mapa teve um probleminha na virada do servidor, no reset, e acabou que ele não foi aberto, então a gente teve que esperar aqui hoje de manhã, no caso aqui no Brasil, para estar abrindo o mapa. Então eu vou estar gravando esse vídeo agora para vocês, tá em primeira mão. No meu caso, eu tive que atualizar o jogo pela Play Store, tá? Então se você não está conseguindo entrar no jogo, vai na Play Store ou na Apple Store, tá? Caso você use iPhone, e faça a atualização do jogo para que você consiga entrar no mapa. Caso contrário, esse ícone aqui no caso do evento não vai estar aparecendo para você, tá bom? Isso é a primeira coisa que eu tinha para estar falando. A segunda é em relação ao seguinte: o mapa é totalmente diferente do que a gente tinha visto antes, tá? Como vocês estão vendo aqui agora, ele não é parecido com o Gold Rush e muito menos com o Cruise Crisis, então é bem diferente. A gente tem ilhas agora, no caso arquipélago, né? Isso aqui, que é o conjunto de ilhas. Então o que acontece? A gente vai ter essas alterações iniciais de mapa, tá? Que eu achei bem bacana, ficou bem bonito mesmo, tá? Então presta bastante atenção. Nessa etapa agora, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente vai ter dois recursos primordiais, que é o tabaco e o rum também. O tabaco você vai utilizar para fazer as pesquisas individuais, tá? E o rum você vai utilizar basicamente para fazer as pesquisas do clã, junto com o seu clã, quando o clã liberar ali o centro de pesquisas do clã. Mas fica tranquilo. Então o principal recurso que você vai ter que estar coletando no mapa vai ser o tabaco. E onde que você vai verificar esses investimentos? Você vai estar clicando bem aqui no canto esquerdo, tá vendo? E vai clicar aqui, ó, em pesquisa tecnológica. Só que aqui agora não está chamando mais de talento da temporada. Nós temos dois tipos de pesquisa. A pesquisa tecnológica, que é essa que eu mostrei para vocês, que vocês vão estar utilizando o tabaco para fazer evolução. Mas qual é o detalhe dessa pesquisa que eu estou mostrando agora? Essa daqui não é permanente, tá? Essa pesquisa aqui você vai estar fazendo e só vai ser ativada durante a utilização no mapa da temporada. Então se você sair do mapa, você não vai estar podendo utilizar os benefícios que você usa aqui, tá bom? E lembrando, isso aqui vai ser resetado toda vez que o evento terminar. A cada rodada vai estar sendo resetado. Então o tabaco você vai utilizar para essas pesquisas, para ganhar estatística, melhorar a coleta, produção e tudo mais dentro do mapa do servidor. Beleza? E a outra pesquisa vocês vão estar podendo encontrar através aqui dessa construção, tá? Que é a sala do conselho, e vocês vão clicar bem aqui, ó, propriedade de expedição. Essa aqui seria basicamente o talento da temporada, só que teve uma alteração muito significativa. Da outra vez a gente tinha que ficar coletando basicamente recursos no mapa para poder fazer aqui a evolução. E acredito que muitos de vocês aqui não vão gostar muito, que é em relação ao seguinte: quando você clica aqui, você vai estar dando de cara com esse primeiro investimento. Tá vendo que tem essa moedinha aqui? Ela é basicamente a mesma moedinha da família e a moeda do assassino. É um terceiro tipo de moeda que você vai ter que estar coletando, no caso ao longo do mapa, né? Fazendo os eventos e tudo mais, para você fazer essas pesquisas. E qual que é o detalhe? Além da moedinha que você vai ter que utilizar, você vai precisar também da utilização dos seus recursos normais, caixa, dinheiro, bala e metal. Então vai ser um gasto adicional que você vai ter de recursos, que é como se fosse, como eu falei, a agência de assassinos, só que é com outro nome dentro da temporada. E qual que é o detalhe desses investimentos aqui? Esses investimentos nessa propriedade de expedição, bem aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são permanentes. Então, como que você vai diferenciar isso? Todos os investimentos que vão utilizar essa moedinha e os recursos normais são permanentes, tá? Isso aqui tudo vai ser resetado depois do servidor, mas são permanentes. Vai ser resetado só para na outra rodada você poder fazer mais, mas eles são permanentes. Fica esse detalhe para vocês. Então, utilizou essa moedinha e utilizou recurso, permanente. Utilizou o tabaco, não é permanente, tá? Vai ser resetado a cada rodada e só pode ser utilizado dentro do mapa. Então essa pesquisa aqui, no caso propriedade de expedição, que vai utilizar essa moeda, ela pode ser usada dentro e fora do mapa também, e ela é permanente. Percebe a diferença? Beleza. Então essas são as principais atualizações que nós tivemos em relação a talento de temporada e a investimentos individuais. Agora, Chuck, vamos falar de ponto da temporada, pontos individuais. Como é que você vai conseguir?
Primeiro e mais básico de todos, você vai poder atacar jogadores e ganhar pontos de morte, e consequentemente você vai ganhar pontos individuais também, tá? Como sempre foi no Gold Rush ou no Crute Cries. Além disso, nós temos agora as forças de rua, só que presta bastante atenção. Forças de rua não dão pontos da temporada, tá? Como foi na crise do petróleo. Então, se você quer ponto, não ataque força de rua. Mas a força de rua, ela vai te dar outras recompensas, tá? Como eu tô mostrando para vocês aqui agora, que é, por exemplo, a experiência para você melhorar a habilidade dos renegados. Então é fantástico, vale a pena você atacar todos os dias, beleza? E os mercenários, como sempre, eles vão dar pontuação pra gente. Mercenários nível 4 vão dar 25 pontos, nível 3 vão estar dando pra gente 20 pontos, nível 2 15 pontos e o nível 1 10 pontos de temporada. Lembrando que o máximo que a gente pode conseguir aqui com qualquer um deles seria 2.000 pontos por dia, isso através de mercenários. Então você só pode conseguir 2.000 pontos por dia com os próprios mercenários. E além disso, nós também temos o tanque pirata. O tanque pirata é como se fosse aquele caminhão que a gente atacava através das incursões com o clã, tá? Mas isso daqui vai ser liberado de acordo com o andamento do evento. Então nesse primeiro momento não está disponível o tanque pirata. Mas Chuck, como é que eu vou estar verificando esse andamento? É bem simples, você vai vir aqui na aba do evento, tá vendo aqui em cima, vai clicar e depois vai clicar nesse livrinho aqui. Da mesma forma que foi nos eventos anteriores, só vai mudar um pouco a caracterização, mas é a mesma ideia. Então você pode estar vendo aqui, ó, que você tem um prazo para terminar uma etapa e um prazo depois para começar a outra etapa. Então termina uma, já começa a outra. E nessa próxima etapa aqui, já vai estar sendo liberado o primeiro nível do tanque pirata, tá? Para você fazer incursão e pegar pontuação individual. E as recompensas, gente, estão maravilhosas, tá? Tem muita recompensa. Uma coisa que eu estava muito preocupado é se teria novamente a questão das fichas de roleta, tá? Pra gente poder pegar ouro na roleta. E finalmente sim, vai ter. Então já pode ficar tranquilo se você estava preocupado com isso também. E outra coisa que muitos jogadores estão preocupados é em relação a esse emblema permanente aqui, que algumas pessoas como eu não pegaram nessa temporada, que é esse emblema aqui. Chuck, vale a pena pegar? Falando de modo estratégico, eu não pegaria. Por quê? Porque é muito caro, tá? E você vai perder muita recompensa se você deixar de pegar as outras recompensas para pegar esse emblema aqui. Ainda mais se você precisar de mais de um emblema, tá? Então a quantidade que você vai ter que gastar aqui é praticamente total do que você vai ganhar. Isso aqui é uma forma de punir as pessoas que não pegaram na hora certa, como foi meu caso, tá? Para quem não sabe, o meu também não está maximizado, ele está no nível 5. Tá? Então eu perdi uma temporada que foi o primeiro evento que eu não participei, a primeira rodada. Então o que acontece? Vale a pena pegar? Em teoria sim, mas eu não indico vocês a pegarem agora. Eu até preferia, no caso, voltar uma rodada, tá, na próxima migração, ir para uma cidade mais antiga, perdão, uma cidade mais nova, e pegar de modo normal lá no Gold Rush ou até mesmo no Crute Cries, tá? Mas aí vai depender de cada um. Se você achar que vale a pena, é por sua conta e risco. Eu não indico você a pegar. Eu prefiro 1000 vezes ficar sem essa estatística aí, até porque a diferença do nível 5 pro nível 6, se eu não me engano, são 6% só de estatística a mais. São 6% de ataque da gangue. Ah, é muita coisa? Sim, mas eu não acho válido pela quantidade de itens que você vai ter que gastar e perder, né, ao mesmo tempo, para poder estar pegando essa recompensa, tá? Mas aí vai de jogador para jogador. Então, nesse primeiro momento, primeira coisa, colete tabaco, esquece rum, porque o rum é para o clã, tá? Então você vai coletar tabaco, tá bem aqui no mapa já. E procure atacar os mercenários diariamente. Lembrando, nesse primeiro momento, a gente só tem os mercenários dando pontuações. A gente vai ter batalhas aqui basicamente diárias. Essa é uma nova forma do evento caminhar, então a gente vai ter uma nova atualização em relação a isso também. E eu vou estar trazendo para vocês assim que começar essa nova forma de atacar. Não é somente no CAE em si que vai ter o dia do CAE específico, mas vai ter batalhas também diárias de acordo com o evento aqui, tá bom? Então galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Nesse momento aqui agora, é fundamental que você esteja com o sininho de notificações ativado para pegar todos os novos vídeos que eu postar aqui na mesma hora, sem perder nenhuma novidade, tá bom? Então até o próximo vídeo e falou!